que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente vai falar aqui está muito relacionado aos grandes centros e às grandes redes varejistas, né? Então a gente tem uma pesquisa como o Provar, como o FI, como o IBEVAR, que mostra que os 120 primeiros, eles não representam aí 29% do mercado. A grande maioria do mercado brasileiro, ele ainda está na mão dos pequenos e dos médios varejistas. A gente está muito relacionado aos centros, mas a realidade do varejo brasileiro e a realidade do consumo ainda está na mão desses pequenos, que muitas vezes não estão tão profissionais assim e que chegam a ter uma, duas lojas, muito ainda numa gestão familiar, né? O varejo brasileiro, ele é muito regionalizado, a gente tem muitas redes regionais, tem redes que estão nessas 120 maiores que acabam tendo 10, 8, 9 lojas, o que é muito pouco, né? A maioria delas, mais da metade delas, está em até 4 estados ao mesmo tempo. Então esse varejo brasileiro, ele ainda é muito regionalizado. Mas partindo-se dos desafios, eu acho que o grande desafio quando a gente pensa nesses consumidores que estão um pouco mais maduros é esse entendimento do dado e essa comparação do mercado brasileiro com o mercado internacional. O varejo brasileiro, ele tem alguns desafios com relação a isso como empresa. Eu acho que a primeira delas é uma cultura mesmo e uma criação de uma mentalidade analítica em cima desses dados. A gente tem um primeiro passo, que eu acho que é um passo de sistema, de estrutura. Tem varejo brasileiro que tem 4, 5 sistemas, um que cuida de frente de loja, um que cuida de estoque, né? E para você ter um mínimo de gestão de dados, né, de analítico em cima disso, você precisaria ter uma integração desses sistemas e uma inteligência. Tem muitas empresas brasileiras que captam os dados, seja de pesquisa, seja das suas redes internas, seja de mercado, mas não sabem muito bem o que fazer com isso. Então, um dos principais pontos hoje dentro de qualquer empresa, seja varejista ou não, é um profissional que entenda desses dados e que consiga traduzir isso em ações de negócio. Então você já entra num segundo tier. E o último é o quê? A partir do momento que eu entendi todos esses dados, o que eu vou fazer com ele na prática? Então a gente, como Brasil, está passando muito por essa revolução, acho que o mundo inteiro está passando, mas o Brasil, ele vive isso junto com outras questões muito básicas desse varejo familiar. Então isso acaba confundindo muito, porque o consumidor, ele exige da gente esse tipo de resposta, mas a gente não está num nível de maturidade de operação, às vezes, suficiente para entregar tudo isso. Como eu vejo o futuro, não tem muito mais volta. A gente está nesse ambiente, as empresas que têm conseguido mais se colocar e mais se desenvolver junto ao consumo são aquelas empresas que já começam a desenvolver. Então, se você quer ser competitivo nesse mercado, de alguma maneira você tem que estar dentro disso, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, fazer alguma inteligência um pouquinho mais simples, mas que vai te dando maturidade para daqui a 1, 2 anos, como empresa, conseguir ter uma análise muito mais estruturada. Mas se você não começar a capturar esses dados, se você não começar a pelo menos dar algumas respostas para o consumidor, dificilmente você vai conseguir criar tudo do nada. Porque essa questão de dados é um caminho sem volta. Comece do simples, a gente já falou um pouquinho disso. Não se assuste com a quantidade de informações ou com os termos difíceis. Eu acho que a gente acaba criando muitas expectativas e como se isso fosse um bicho de 7 cabeças. E na prática isso é muito mais simples, mas você tem que começar de algum lugar. Então comece, reúna, veja os dados que você tem disponíveis, vê como que você faz essas integrações de sistema, começa a dar alguma inteligência em cima disso e aí pouco a pouco você vai para um mundo um pouco mais complexo. Então o trabalho é simples e é feito aos poucos para que lá na frente, num longo prazo, você consiga realmente ter uma devolutiva melhor. Aqueles que não forem por esse caminho, eu acho que num primeiro momento ainda se desenvolvem sim. Eu gosto muito da frase da Luiz Helena Trajano, que fala que a gente ainda está para vender a primeira geladeira para muita gente do Brasil. Pensando nisso, acho que o varejo ainda tem muito para se desenvolver nos seus moldes padrões, porque você tem esses pequenos e médios representando o Brasil, só que dentro dos grandes centros, e o futuro disso, ele é um futuro limitado, né? Então, muito da crise que a gente teve agora e uma série de coisas dizem respeito a isso. A gente não vai conseguir ter a década de ouro para sempre, crescer 2 dígitos por ano para sempre. Esse crescimento está justamente na inovação. Então, o quanto você quer ter uma empresa sustentável para o futuro e que vá te dar aí um retorno financeiro de longo prazo e não simplesmente de curto prazo. Essa é a grande questão para todo varejista hoje.